Fala galera do All Sport, seja bem-vindo a mais uma análise tática do Flamengo. Eu sou o Igor Siqueira, repórter do UOL. Estamos aqui com Vitor Nicolau, o Falso 9, para mais uma edição, mais um capítulo. Já está ficando tradicional, a análise tática aqui do Flamengo. E no episódio de hoje a gente vai tratar de uma novidade que pode ser a realidade do Flamengo aí para os próximos, sei lá quanto tempo, mas é a realidade que está vindo adiante, porque vamos falar sobre defesa, vamos falar sobre Fabrício Bruno e a possibilidade, altíssima de negociação, a saída dele do Flamengo rumo ao West Ham da Inglaterra, uma proposta para um zagueiro de 28 anos aí muito interessante para o clube também, algo na casa de 15 milhões de euros, dá uns 82, 83 milhões de reais, e a gente vai analisar aqui hoje nesse vídeo quais as implicações e consequências dessa saída do Fabrício Bruno, principalmente considerando que o cara aqui, que a gente olha e vê que é o substituto imediato dele, que é o Léo Ortiz, contratado nessa temporada. Meu caro amigo Falso 9, como é que você tá? Tudo bem? E aí, tá confiante no que a gente pode trabalhar sobre defesa do Flamengo? Tudo bem sim, pessoal. Aí um abraço para todo mundo que já acompanha a gente, já chega deixando o like. Para mim é muito claro que o Léo Ortiz foi contratado para ser titular, e apesar do Fabrício Bruno ser um bom zagueiro, eu não tenho dúvida que a dupla de Léos na zaga vai representar um upgrade para a defesa do Flamengo. A gente vai explicar aonde que é esse upgrade. Lembrando que futebol é cobertor curto, né? Você perde um pouquinho num canto e ganha no outro, e a ideia é ter o time mais equilibrado possível dentro disso, com a proposta que o técnico quer, né? Para título de informação, só para a gente atualizar o que a gente tem até o momento, né? Por exemplo, eu estava no jogo das Futebol Solidário lá no Maracanã nesse domingo, o Marcos Braz passou por lá, confirmou, claro, a existência da proposta, né? Não faria diferente, e reforçou que, de fato, pode ser que estejamos muito próximos aí do último jogo de Fabrício Bruno com a camisa do Flamengo, e claro que isso vai mudar uma dinâmica aí dentro do elenco, com essa possibilidade do Léo Ortiz assumir a titularidade. E aí a gente vai colocar alguns números na tela, claro, com essa análise tática, para a gente trabalhar aqui algumas comparações e entender quais caminhos o Flamengo pode ter, né, o desenho que o time do Tite pode conseguir ter que adotar, né, na verdade, diante dessa troca, essa substituição que está iminente na zaga. Só uma pincelada de informação, definição do time em relação ao jogo contra o Milionários pela Libertadores deve acontecer nessa segunda-feira, então informação que a gente tem da comissão técnica é que esse último treino vai selar aí se o Fabrício joga já contra o Milionários ou não, se o Flamengo vai poupá-lo de imediato, pensando numa preservação para que o jogador não se machuque nessa reta final de negociação. Mas, amigos, vamos para a tela. Vou jogar aqui na tela, vai pipocar na sua tela também esses primeiros números aí para a gente analisar. Falso 9. Conte-nos, por gentileza, o que isso aí está representando? Que desenho é esse para a gente começar a nossa discussão? De onde que vieram esses números, 61 a 73? Essa comparação para entender o papel do Léo e o papel do Fabrício Bruno e as consequências do Flamengo. Igor, e nosso leitor aí, nossa audiência, que eu posso falar aí que é uma mudança tática, é uma troca de jogadores que vai gerar uma grande mudança tática no time do Flamengo, entre dois zagueiros distintos, conflitante, completamente diferente, poderia ser complementar, como já foi quando fizeram uma dupla de zaga. Eu vou abrir aspas para o Fabrício Bruno para depois explicar essa mudança que vai acontecer no time do Flamengo com a saída de um e a entrada do outro. Aspas para o Fabrício Bruno. Crio um desafio para qualquer atacante conseguir ganhar de mim na velocidade. Todo mundo sabe e confia. Sou um cara que não sou de dar bote, porque confio muito na minha velocidade. Fecha aspas. O Fabrício Bruno não é um jogador de dar bote. Ele quer colocar o jogo num contexto de privilegiar o que ele tem de forte, que é a sua velocidade. Isso faz com que ele vença grande parte dos duelos dele. Ele é um dos 3 zagueiros, são números do Campeonato de 2023, do Campeonato Brasileiro de 2023, é um dos 3 zagueiros de melhor percentual de aproveitamento nos duelos defensivos, enquanto o Léo Ortiz tem um aproveitamento bem abaixo, até um pouco alinhado com o do Léo Pereira. E a gente vai entender o que é essa grande diferença quando a gente olha a quantidade de interceptações ajustadas à posse de bola. Ou seja, a quantidade de interceptações ponderadas ao tempo que o meu time fica sem a bola. O Léo Ortiz
já passa a ter nesse dado aí quase 40% a mais de interceptações do que o Fabrício Bruno. Por quê? Porque a ideia do Léo Ortiz de futebol, a forma como ele desempenha futebol, não é nessa ideia, apesar de ser o zagueiro rápido também, não é essa ideia de priorizar, de se proteger e priorizar o que tem de mais forte. Essa ideia do Fabrício, embora seja muito eficiente, às vezes gera com que o time tenha que correr para trás mais vezes do que é necessário. Para um time de meio de tabela, por exemplo, como o West Ham, que o está comprando, pode ser bom. Para um time de topo de tabela, como é o Flamengo, que precisa pressionar o adversário, é muito vantajoso você ter um zagueiro que intercepte, porque você mantém a bola na zona de pressão o tempo inteiro. E ao fazer a última linha não correr para trás, você descansa mais os seus volantes e consegue fazer com que eles não tenham que correr tanto para trás também. Então, o Léo Ortiz, ele é o principal jogador do futebol brasileiro nesse aspecto, tá? Nesse aspecto defensivo. Quando a gente vai olhar um outro aspecto, a gente enxerga de novo uma outra característica do Fabrício de se proteger. Os duelos aéreos dele não são tão bons. Duelos aéreos defensivos. Ofensivamente, curiosamente, ele vai bem nos duelos aéreos, mas defensivamente os duelos aéreos dele não são tão bons. E ele evita duelar por isso. De novo, evita duelar porque acha muitas vezes, especialmente quando a bola está sendo quebrada pelo goleiro adversário, que vale mais a pena deixar a bola passar sobre sua cabeça para sair correndo na velocidade e vencer o duelo contra o atacante. É a forma como ele joga, que às vezes deixa o time descompacto. No caso do Léo Ortiz, ele é um dos caras que mais duela nesse aspecto. O aproveitamento de 63% pela plataforma iScout, que é fornecedora desses dados, é um aproveitamento ok. Por quê? Porque a ideia dele é sempre desequilibrar o adversário e manter o time com a bola. Ou seja, você cria um duelo e se você não vencer na primeira bola, você facilita que a sua defesa ganhe na segunda bola. Pelo SofaScore, por exemplo, ele é o melhor duelador, ele foi o melhor duelador junto com o Léo Pereira, aéreo, do último Campeonato Brasileiro, o que já por si só mostra a grande fortaleza que vai ser essa defesa formada pelos dois. E aí, quando a gente chega, resume todas as ações defensivas com sucesso, as ações defensivas com êxito, a cada 90 minutos, somando ali créditos e débitos de cada opção de zagueiro, os dados mostram que o Léo Ortiz tem mais ações defensivas com êxito a cada 90 minutos do que o Fabrício Bruno. Ou seja, se o temor era, eu vou colocar um zagueiro técnico demais, vou colocar um zagueiro habilidoso demais, que eu até apelidei, né, e até ganhou notoriedade, isso que eu cunhei, que é o camisa 10 da zaga. Você coloca um camisa 10 para jogar na zaga, porque o Ortiz tranquilamente poderia ser um 10, tá, gente? Assim, é bizarra a técnica que ele tem. Ele confia muito nessa técnica, e isso deixa ainda mais exuberante o futebol dele. Então, vou colocar um camisa 10 para jogar na zaga e vou tirar um zagueirão daqueles que me passa confiança. Pois é, defendendo esse camisa 10 também, ele é mais efetivo. Aí, a gente entra para um dado surpreendente. Aí o leitor vai lá, abre o SofaScore, ou sei lá qual aplicativo de dados e vê... Porque, assim, quando a gente imagina o Léo Pereira, essa dupla, né, Léo Pereira e Fabrício Bruno, né, a gente sempre classifica o Fabrício Bruno como um cara que tem um pouco maior dificuldade para os passes na hora de saída de bola vertical, para tentar... Sim, o Flamengo, pelo que viveu em anos anteriores, né? Não é que a gente está preso em 2019, gente, mas só para referência do passado recente, tá? O Rodrigo Caio, por exemplo, é um cara que trabalhava muito bem com a bola, um cara que era um volante na origem, e aí tinha essa comparação, né, de como que até o próprio Davi Luiz, né, como trabalha com a bola no pé, e aí o Fabrício Bruno trouxe essa distinção, essa diferença no comportamento da zaga. Mas aí esse número de passes certos quer dizer que ele, enfim, ele acaba sendo melhor passador do que os outros zagueiros que a gente trouxe para comparação, ou que o próprio Léo Ortiz? Então, o Fabrício acaba tendo aproveitamento de 90% dos passes, enquanto o Ortiz 86%. Isso diz mais respeito ao tipo de passe que cada um opta por dar. Então, esse número do Fabrício, quando a gente passa a aprofundar um pouco mais ele, a gente enxerga que os passes laterais ou para trás têm uma quantidade muito maior do que os passes laterais e para trás do Léo Ortiz. E aí a gente vai além e procura entender o comprimento médio de cada passe. E aí nota que os passes do Léo Ortiz
tem mais de 15%, né, cerca de 15% a mais de comprimento com relação aos passes do Fabrício Bruno. Né? São passes sempre mais difíceis. O Léo Ortiz tem a melhor bola longa do país. Muita gente assemelha ali o Léo Ortiz com o Rodrigo Caio no aspecto técnico. E eu sou capaz de dizer que, com bola, o Léo Ortiz ele é ainda superior ao que era o Rodrigo Caio no auge. O Rodrigo Caio era muito bom na construção, carregando a bola também era muito bom, mas o Léo Ortiz tem a bola longa, que é excepcional, era até boa a bola longa do Fabrício, correta, mas a bola longa do Léo Ortiz é excepcional e, acima de tudo, ele conduz muito a bola e ele, mesmo como se fosse um volante, ele jogou de volante vários jogos no ano passado, terminava jogos na volância ali, quando o Pedro Caixinha juntava os laterais com um único zagueiro e colocava ele na frente, às vezes o colocava como volante mesmo, tamanha a técnica que ele tem, já até jogou de volante parte de jogos no Flamengo. Então, assim, com bola, o Flamengo já teria um upgrade incontestável. E sem bola, é muito importante a gente tirar o estigma daquela ideia de que o Flamengo estaria saindo perdendo no momento sem bola. Né? Não é verdade. Prevejo ali uma grande era formada por essa zaga dos dois Léos. Pois é. Números interessantes para a gente analisar. Acho que esse é o último slide, né? Que a gente da nossa apresentação. Então vamos para o tete-a-tete aqui. Interessante esses números que a gente pode analisar e projetar o jogo do Flamengo. Agora, a perda do Fabrício Bruno, você acha que pode ter uma demora ou um desmembramento da estrutura defensiva do que o Tite tem apresentado agora? Assim, é possível imaginar que o Flamengo, beleza, o Fabrício Bruno se consolidou nos últimos anos como talvez o principal zagueiro do Flamengo. O Léo Pereira teve uma oscilação, mas foi o Fabrício chamado para a seleção, junto com o Dorival agora. Foi o Fabrício que se destacou, mesmo em momentos mais complicados, em que o time estava uma draga, e o Fabrício ainda assim sobrevivia nessa dificuldade técnica em geral que o Flamengo estava apresentando, principalmente no ano passado. E aí, o quanto você enxerga de perda que o Fabrício pode gerar diante de um hábito, né, que o Flamengo tem atualmente? Porque, falando em hábitos, o Tite mencionou que o time, nessa tentativa dele de ajustes táticos, que o Flamengo, por exemplo, estava acostumado a jogar com os pontas e tal, e aí ele tenta introduzir uma nova forma de jogar com o Gerson mais aberto, fez isso com o De La Cruz, a gente já comentou essa dinâmica em outras lives, em outros vídeos. Você acha que o Flamengo pode se sentir um pouco órfão, às vezes, aí, um período, sem o Fabrício Bruno, por conta dessa dinâmica com que o time se acostumou a jogar? Eu não acredito que possa ficar órfão. Eu acho que a convocação do Fabrício é até bem questionável, por melhor que ele seja, que tenha sido o ano dele. O Dorival o convocou muito por o conhecer, mas quando o tinha, não o colocava de titular. Né? A dupla de zaga titular do Dorival era Davi Luiz e Léo Pereira, e não faz nem 2 anos, né, que o Dorival treinou eles. O que eu acho é que assim, o Fabrício já tinha uma dinâmica com o Léo que realmente pode fazer falta, pode demorar um pouco para ser implementada, que um sabia exatamente que ia ficar e o outro sabia exatamente que ia construir. Então, o Léo Pereira já sabia que ele era o zagueiro mais avançado e o Fabrício já sabia que ele era o zagueiro mais recuado. Agora, tende a ser feito como se fosse um binário ali, quando um vai, o outro fica, até porque o Léo Ortiz tem característica de ir até mais do que o Léo Pereira. Então, isso pode fazer com que o Léo Pereira eventualmente se descoordene a ponto de não saber que é ele o cara que fica em alguns momentos durante a construção do Flamengo. Mas eu até acho que isso é uma regra de ação tão básica que não vai gerar grande perda, sabe? E em termos assim de adaptação ao estilo de jogo, eu acho que não vai ter problema. Eu acho que, pelo contrário, vai ser parte da solução até desse ataque, que agora não tem mais o Luiz Araújo, que recupera muito bem, ficar mais compacto e deixar um ambiente mais favorável para ter o Gerson ali aberto, ou seja, qual for outro meia que o Tite escolher. Então, acho que o Flamengo vai criar mais chances de gol por ter o Léo Ortiz em campo, não só porque ele vai participar das criações, mas porque, como diria o Jürgen Klopp, quem melhor cria chance de gol é a defesa alta, e essa defesa vai ficar mais alta com a presença do Léo Ortiz. Na sua perspectiva, na sua visão, seu pitaco aí,
A gente comentou, né? Você falou, acho que nos primeiros 2 slides, né, sobre essa diferença de dinâmica do alongamento da linha defensiva que o Fabrício gerava por deixar talvez o atacante receber lá e compensar depois, né? E muita gente, quando joga contra o Flamengo, abdica talvez no estilo de jogo mais passe, né? Tal do jogo apoiado, troca passe, normalmente faz isso, mas quando joga contra o Flamengo, pum, tome bola longa para tentar sair da pressão, não deixar muito o Flamengo conseguir encaixar essa pressão lá no alto, pressão alta, que o time já conseguiu fazer com efetividade em algumas partidas. O Léo Ortiz, ele vai deixar o time talvez mais desprotegido contra essas bolas longas, na sua opinião, ou não necessariamente? Enfim, a gente precisa se preocupar, o torcedor precisa se preocupar mais com essas bolas longas nessa tentativa de evitar a pressão do Flamengo, ou talvez isso consiga se compensar de alguma outra maneira? Futebol é cobertor curto, então você sempre, para ter um ganho, você tem alguma perda. O Flamengo vai ser um time mais ofensivo por opção, por vocação. Então, no momento que você é mais ofensivo, você fica assim mais exposto a uma bola longa. A forma como o time vai tentar abordar essa bola longa vai ser tentando interceptar e ganhar ela por cima. A forma como o time tentava abordar essa bola longa era apostar corrida e vencer corrida. Mas a boa notícia é que o Léo Ortiz também é um zagueiro rápido. Tá? Ao contrário do que se imaginar, o Fabrício vai sair, então vai ficar muito mais lenta. Não, o Fabrício de fato é muito mais rápido, quer dizer, é mais rápido do que o Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz também é um zagueiro rápido, assim como o Léo Pereira. Agora, para a gente quase encaminhar para o desfecho do papo aqui hoje, um aspecto mercadológico aí. Você também tem uma informação aí em questões de análise de mercado. Como é que você enxerga uma proposta para um zagueiro nessa altura da vida, 28 anos, uma proposta na casa dos 15 milhões de euros, lembrando que o Flamengo fez a contratação dele junto ao Red Bull Bragantino por 15 milhões de reais, e agora usa o mesmo número, só que num câmbio diferente, aí, numa moeda diferente, o que obviamente eleva a questão do lucro, né, o prejuízo com a negociação em si. Como é que você enxerga aí essa característica de negócio, finalizando nossa análise tática de hoje, para entender se isso faz sentido ou não para o Flamengo aceitar uma proposta desse porte? É uma proposta absolutamente irrecusável, né? Quando a gente olha coisas que podem fazer um jogador ter valor de mercado maior ou menor, a gente entende que uma delas é a idade e outra delas é a posição no campo onde se atua. Quando a gente olha uma lista, uma seleção do mundo de jogadores mais caros de cada posição, a gente vê que o mais velho tem 25 anos e que o zagueiro mais caro do mundo, que é o Saliba, vale 80 milhões. Enquanto o atacante mais caro do mundo, que é o Haaland ou o Mbappé, os dois têm o mesmo preço, pelo menos para o Tanque Transfer Market, é de 180 milhões. Pensando que o Flamengo acabou, a penúltima venda do Flamengo ali foi o Matheus França por 20 milhões de euros, um moleque de 20 anos, 19 anos. Imagina você vender um zagueiro de 28, que teoricamente não era o teu melhor zagueiro, por 15 milhões de euros, quase o valor ali do Matheus França. Assim, é irrecusável, completamente irrecusável. É uma proposta ali que o Flamengo tem que vender correndo e dar obrigado para o Fabrício Bruno, que foi muito bem com a camisa do Flamengo, honrou a camisa do Flamengo, e que agora vai seguir seu caminho. Acho que ele queria também, né? É lógico. O cara que, aí já falando pitaco, pelo que a gente consegue observar nos contatos que tem com os jogadores, né? É um cara que tem muita confiança em si mesmo, né? Tanto que essa característica do jogo bate muito com essa autoconfiança que ele tem de deixar o atacante dominar e que ele confia muito no taco dele, mas que de fato era uma oportunidade muito grande para ele sair agora, né? Enfim, o Flamengo está em vias de finalizar a contratação, mas um jogador aí exportado para o mercado da Premier League, dessa vez um zagueiro, como a gente está mencionando aqui. Falso 9, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Onde é que a galera pode te achar, além, claro, dos nossos vídeos semanais aqui no nosso canal do All Sport? Pode chegar aqui nessa rede mesmo, youtube.com/falso9, número 2 no final. A gente chega lá todo dia praticamente com conteúdo tático sempre sobre o Flamengo. Beleza. E você que acompanha a gente aqui, óbvio, deixa o like nesse vídeo, comenta aí se você acha que prefere o Flamengo com o Fabrício Bruno ou com o Léo Ortiz de titulares, e também lembra de
acessar o QR Code que está aí na sua tela para você entrar no canal de notícias sobre o Flamengo aqui do All Sport e não perder nada a respeito do time. Essa semana tem jogo importantíssimo, Flamengo e Milionários, Flamengo aí precisando vencer, claro, para se classificar com tranquilidade para a fase de mata-mata da Libertadores, e pode ser, né? Vai depender do treino, como eu falei no começo do nosso papo, pode ser aí um dos jogos de despedida do Fabrício Bruno. No mais, você continua acompanhando a gente por aqui, é sempre um prazer ter a sua audiência e a gente volta numa próxima semana aí com mais análise tática do Flamengo. Beleza, pessoal? Um abraço a todo mundo, valeu! Qual?